livros lidos de A Teoria Pura do Direito, de Kelsen, a gente consegue identificar que o autor busca apresentar o que seria essa teoria pura do direito. Ou seja, uma forma de interpretação geral do direito, e ela é pura porque ela busca garantir um conhecimento dirigido apenas ao direito, eliminando todos os seus elementos alheios. Só que é importante ressaltar que ela não ignora que existam conexões do direito com outras ciências, apenas que é necessário delimitar o conhecimento para se justamente encontrar a essência do que seria a ciência jurídica. A ciência jurídica ela se encontra tanto no âmbito da sociedade como da natureza, de maneira que o fato jurídico ele é composto de dois elementos, o evento exterior, que é sensorialmente perceptível, e a sua significação jurídica. Então, por exemplo, em que várias pessoas dão discursos e levantam as mãos, a gente tem um evento exterior, e sua significação jurídica seria justamente as pessoas, por exemplo, votando uma lei. Claro que seria essa ciência jurídica, a gente vai para o segundo texto, que é o direito como técnica social específica. Nele, Kelsen busca justamente ressaltar a relevância do Estado e da técnica social do direito, apontando-a como a detentora do monopólio legítimo da ordem coercitiva, e mostra uma tendência de centralização tanto da criação como da aplicação do direito. Para Kelsen, a ordem funciona como um complexo de regras que determinam como se deve conduzir a relação entre os indivíduos. E essas ordens variam dependendo da motivação existente para induzir a conduta dos indivíduos. Essa motivação pode ser indireta, ou seja, respaldada no princípio da retribuição, ou seja, você aplica uma punição, uma recompensa para induzir comportamento dos indivíduos, ou uma motivação direta, em que a própria existência da regra já faz com que os indivíduos se comportem de determinada maneira. Só que essa motivação direta é muito rara de se encontrar de forma pura, de maneira que Kelsen se centra nessa ideia de sanções. E as sanções na ordem social elas podem ser tanto de caráter transcendental religioso como social imanente. A transcendental está ligada a vantagens e desvantagens que uma entidade divina aplica aos indivíduos, enquanto as imanentes são socialmente organizadas e devem ser cumpridas pelos indivíduos segundo o dispositivo da ordem social. Tem duas sanções apresentadas como típicas: a punição, ou seja, a ameaça de desvantagem em caso de desobediência, e a recompensa. Só que ele mostra que desde as sociedades primitivas, o medo moveu muito mais que a recompensa, de maneira que a punição é muito mais relevante do que a recompensa. Surgindo então uma ordem coercitiva, ou seja, uma ordem social que usa da coerção para induzir determinados comportamentos nos indivíduos. E o método de estimular e ocasionar essa conduta é a punição, que consiste na privação de posses como vida, saúde, liberdade e propriedade, que são tiradas do indivíduo contra a sua vantagem por ele ter uma conduta contrária ao esperado. Kelsen, então, aprofunda-se na ideia de ordem coercitiva a partir da definição do direito e a partir da relação disso com o monopólio do uso da força pela comunidade. Ele vai afirmar que as ordens sociais elas diferem tanto em épocas, povos, conteúdo, porém elas apresentam um elemento em comum que é o direito. O direito é justamente uma técnica social que é empregada para evitar determinadas condutas sociais que não são desejadas nos homens. Ou seja, você utiliza da ameaça, utiliza de atos coercitivos para determinar o sujeito. Além disso, ele vai definir também o que vem a ser uma sanção socialmente organizada, que é a ideia de uma reação da ordem, uma ideia de uma reação da comunidade contra esses malfeitores. O ponto principal dessa discussão para Kelsen é a ideia de paradoxo da técnica social, ou seja, a partir de uma ameaça de privação, seja da vida, da saúde, da liberdade, da propriedade, pretende-se fazer com que os homens eles deixem de privar os outros também dessas posses, ou seja, a força ela acaba sendo empregada para impedir o próprio uso da força pelo outro. Só que Kelsen vai dizer que esse paradoxo ele é aparente, justamente porque o direito ele é um instrumento da paz, só que isso não quer dizer que ele proíba por completo o uso da força, pelo contrário, o direito ele permite o uso da força em determinadas circunstâncias e em determinados indivíduos. Ou seja, a ideia aqui é que o direito ele faz do uso da força um monopólio da comunidade. Após aprofundar-se na ideia de coerção,
Kelsen vai problematizar a necessidade da existência desta. E para isso ele inicia fazendo o seguinte questionamento: o direito enquanto técnica social, ele é inevitável ou não? E o que ele vai demonstrar é que ao longo de toda a história, as ordens coercitivas, elas foram uma condição social fundamental para o próprio surgimento dessas comunidades. Só que, apesar disso, muitas pessoas sempre acreditaram na possibilidade de existir uma sociedade que fosse de fato livre, ou seja, uma sociedade que não tivesse Estado, que não tivesse leis. Esse pensamento ele reflete aquela doutrina do anarquismo teórico, ou seja, em que o caráter obrigatório dessa ordem social natural ela advém do próprio conteúdo. Daí a ideia de uma obediência que é voluntária. Só que o Kelsen vai trazer é que qualquer ordem social, embora ela assegure as vantagens desejadas pelo indivíduo, é quase impossível de uma ordem social conseguir escapar dos riscos dela ser violada, ou seja, da necessidade de aplicar medidas coercitivas. E aí o que ele vai falar é que caso fosse possível tal ordem social natural, seria basicamente uma negação da sociedade, porque você acaba permitindo todo mundo fazer tudo aquilo que deseja ou deixar de fazer tudo aquilo conforme a própria vontade de cada um. E ele vai falar que isso é uma utopia. Outro exemplo que o Kelsen vai trazer para discutir isso é justamente a doutrina do socialismo marxista. E ele vai falar que até mesmo na doutrina marxista, eles acabam ignorando o fato de que toda organização econômica, independentemente de qual seja ela, deve necessariamente ter um caráter autoritário. Isso porque tanto as condições econômicas quanto condições políticas, sociais, elas acabam levando ao nível de perturbação da ordem. Isso porque decorre daquele desejo de prestígio, desejo de sentimentos religiosos, enfim, que os seres humanos possuem. Então ele conclui dizendo que até mesmo a ordem socialista, ela não é capaz de evitar o uso dessas medidas coercitivas, ou seja, de não utilizar-se dessa técnica social chamada direito. Kelsen, ele trata de analisar a evolução da técnica jurídica olhando para a relação dinâmica entre a aplicação e a criação do direito. E ele fala que o direito positivo, ele regulamenta a sua própria criação. Isso se dá de duas maneiras. A primeira delas é o costume, que é a conduta similar e repetida pelo indivíduo, e a segunda é a legislação, que é basicamente o ato consciente de um órgão especial de criar o direito. E a dinâmica típica da aplicação do direito, ela é dividida em duas etapas. A etapa 1 é a criação do direito como uma regra geral, e a etapa 2 é a aplicação dessa norma geral ao caso concreto. Ele fala também que os graus da dinâmica jurídica eles tendem a ficar maiores e a se elevar conforme o número de etapas também se complexifica. Posteriormente, o autor se dedica a analisar a relação estática existente entre delito e sanção, que sofreu diversas modificações no decorrer do tempo, principalmente porque antigamente havia somente o direito penal. Na modernidade, há o direito criminal e o direito civil, e a diferenciação da sanção começa como sendo ela vista no direito criminal como uma punição e no direito civil, execução civil. Esses dois direitos também se diferenciam, de acordo com o autor, por dois motivos. O primeiro é o propósito da sanção, que no direito civil é reparação do dano e no criminal ele é uma reparação ou prevenção, e também de acordo com o processo de execução, que no direito civil ele é iniciado por um único sujeito interessado e no direito penal ele é iniciado ex officio e há um órgão na comunidade. Além disso, há a diferenciação da sanção no âmbito de a quem ela é dirigida, ou seja, da responsabilidade coletiva e da responsabilidade individual. O princípio da responsabilidade individual ele é uma característica das ordens de técnica jurídica moderna e ele fala que só vai ser responsabilizado aquele que cometeu o delito. Ainda tem a diferenciação relativa à responsabilidade absoluta
e a culpabilidade. Novamente, a característica mais presente na ordem moderna é a culpabilidade, que fala que o sujeito só pode ser responsabilizado por um ato se houve intenção ou negligência. Por fim, Kelsen ele enaltece a importância da centralização para o desenvolvimento técnico do direito. E ele fala que é a centralização tanto da função judicial quanto da administrativa que transformam a comunidade primitiva num estado de fato. A centralização da função aplicadora do direito, ela precede a da função criadora, e que houve primeiro o estabelecimento dos tribunais do que de órgãos legislativos especiais. Ele fala também que a execução das sanções, elas dependem de um judicial forte e de uma parte administrativa forte também. E que a comunidade jurídica que possui essas duas características nada mais é do que um Estado. Ele fala que, em um primeiro momento, as funções legislativas e judiciais ficam em um primeiro plano, mas que hoje tem se observado uma certa ascensão das funções administrativas também. E que, basicamente, o Estado judicial ele se tornou um Estado administrativo, no qual as autoridades administrativas também têm sido chamadas a aplicar as leis. Por fim, o Kelsen ele fala que a distinção entre centralização e descentralização ela é importante tanto nas relações dos estados quanto no próprio direito internacional em si. E ele fala que apesar desse direito ele ser radicalmente descentralizado, ele tem caminhado na direção que os outros estados caminharam de centralização.